Capítulo 10. População de matriz africana. Referências territoriais de um Brasil invisível. Por Daniele Viana Barbosa. O presente texto é indicado para o trabalho com estudantes do ensino médio. Trata-se de uma contribuição para o debate sobre a espacialidade das relações étnico-raciais, a partir de uma concepção de geografia e de educação em que memória, formação e experiência não estejam apartadas. Macedo, 2017. A proposta não tem um caráter prescritivo, já que pressupõe uma relação de horizontalidade entre os saberes escolares e o conhecimento acadêmico. Assim, considerando que o currículo produz representações de mundo que atingem nossa prática social, os objetivos são apresentar reflexões para descolonizar o pensamento e fortalecer um projeto educacional antirracista. De onde veio sua família? Se você for uma pessoa negra, sabe de que nação ou reino de continente africano eram seus antepassados e que idioma falavam? A população afro-brasileira é minoria em nosso país? Há um provérbio africano que fala da necessidade de olhar as coisas pela janela certa para descobrir seu mundo e o mundo dos seus. Nesse sentido, como os povos de matriz africana têm sido representados na historiografia oficial da formação territorial brasileira? De qual janela temos olhado o mundo? Vale dizer que discutir a dimensão geográfica das relações étnico-raciais e do racismo no Brasil é bastante complexo, mas absolutamente necessário. O país que não se aceita negro, fruto da herança histórica da ideologia do branqueamento, possui a segunda maior população de matriz africana do mundo, recebendo os maiores contingentes de trabalhadores forçados. Foram mais de 36 mil expedições e mais de 4 milhões de negros escravizados por mais de 3 séculos. Só a região do Valongo, no Rio de Janeiro, recebeu cerca de 1 milhão de africanos que foram comercializados, desumanizados, subalternizados e destinados a ocupar os piores lugares da sociedade e do território. Anjos, 2014, Araújo, 2020. Vivemos em um país de formação colonial e de base escravocrata, estruturado especialmente a partir de um poderoso instrumento de dominação social, o racismo. Esse princípio de hierarquização social, com base na ideia de raça, teve origem na constituição do mundo moderno colonial e ainda hoje define políticas de gestão do território, legitimando a manutenção dos privilégios da branquitude. Segundo Araújo, 2020, o horror e os afetos negativos gestados nos navios negreiros orientam a produção social do espaço no atual modelo neoliberal, considerando que a morte de negros permanece não causando comoção social. A produção da indiferença, do ódio e do desprezo contra grupos racializados é fruto da colonialidade do poder, ou seja, de um sistema de crenças e de valores que sobreviveu ao fim do sistema colonial, a inferioridade do negro e dos povos indígenas. Diante disso, a ideia central desse texto é apresentar como a visão do colonizador criou uma série de dispositivos para tornar invisível o chamado Brasil africano. A diáspora africana Brasil. A perda das referências identitárias, étnicas e culturais, sentimento de pertencimento, dos povos de matriz africana foi parte e também consequência do projeto colonial. Vários grupos, com distintas cosmogonias, narrativas sobre a origem do universo e diferentes formas de apropriação da natureza, domínio da técnica, foram violentamente arrancados de suas terras e transportados em condições degradantes para o trabalho forçado nas Américas. Chamamos a esse processo de desterritorialização numa referência à perda dos laços afetivos com seus lugares de origem. Há um desenraizamento que tem uma dimensão simbólica ligada à apropriação cultural do território, mas também material, considerando que envolve uma dimensão econômica e uma dominação política. Habert, 2001. Cabindas do Gongo, Macuas e Angicos de Moçambique, Benguelas de Angola, Yorubás e Nagôs dos reinos de Ioiô e Quetu, os Ragunsas da Nigéria, os Minas da costa da Guiné, todos foram homogeneizados, rotulados simplesmente como negros e espalhados pelos territórios das antigas colônias. A viagem demorava de 2 a 3 meses. Cerca de 20% da população dos nativos negreiros morria, e várias embarcações naufragavam, tornando o Atlântico um grande cemitério negro. Araújo, 2020. Muitos se suicidavam ou morriam de tristeza profunda, conhecida como banzo.
o que nos remete à frase final de Eric Killmonger, no filme Pantera Negra, da Marvel. Enterrem-me no oceano, com os meus ancestrais que saltaram dos navios, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. As rebeliões resultavam em muitas perdas. Além disso, reforçavam os dispositivos de controle da especialidade negra. Tinham as cabeças raspadas, eram batizados com nomes cristãos e obrigados a falar a língua do colonizador num processo de apagamento histórico de suas identidades. Araújo, 2020. Destituídas de humanidade, essas populações de ascendência africana mobilizaram saberes ancestrais para a construção da formação socioespacial brasileira. Entretanto, esses conhecimentos são invisibilizados. Vale lembrar o documentário Rostos Familiares, Lugares Inesperados, uma diáspora africana global, produzido pela cineasta e antropóloga cultural Dra. Sheila Walker. Nele são mostradas as regiões geográficas de origem dessas populações, a dispersão espacial das Américas e Caribe, ilhas do Oceano Índico e Melanésia, e como alguns povos africanos eram selecionados a partir de seus conhecimentos ancestrais e domínio da técnica, como os negros do arroz, do Mali, ou os negros da mineração, dos grandes reinos da Costa da Mina, no atual território de Gana. Ao mesmo tempo que se apropriava desses conhecimentos, o projeto de dominação colonial inventava novas identidades. O negro era visto como não ser. Fanon, 2008. Indigno, constituindo-se como lixo no imaginário social, o que é ilustrado pela ausência de covas individuais no cemitério dos Pretos Novos, na cidade do Rio de Janeiro, onde eram jogados os que morriam ao chegar ou já chegavam mortos. Araújo, 2020. E como o território não é apenas físico, mas a expressão estereotizada de forças políticas hegemônicas e insurgentes, as dinâmicas do passado e do presente da diáspora África-Brasil interferem em aspectos como a distribuição geográfica da população afro-brasileira e das comunidades quilombolas do Brasil contemporâneo. Resgatar as referências territoriais de origem na África e destino no Brasil não é uma tarefa fácil, levando-se em consideração que foram 4 séculos de comércio de seres humanos, com muitas viagens clandestinas. Assim, cartografar esses espaços é fundamental para desfazer alguns estereótipos acerca do continente africano que reforçam o poder racial e a política de terrorismo de Estado no Brasil. Esse poder é ainda mais violento nas periferias, em morros e em favelas, áreas majoritariamente habitadas pela população brasileira de matriz africana. Afinal, trata-se de um continente de grande extensão territorial, mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, imensa diversidade climo-botânica e uma história marcada por antigos reinos, impérios e diferentes etnias. Anjos, 2014. Segundo Anjos, 2011, página 272, é preciso desmistificar a África para os brasileiros. Há ainda no imaginário coletivo a ideia da África como um único país, reduzido à fome, a guerras, a paisagens e a habitantes exóticos, reproduzindo a expressão da brutalidade e inferiorizando sujeitos e suas narrativas. Mapa. Brasil. Referências territoriais dos principais ciclos econômicos coloniais. Geógrafo Rafael Sanzino Araújo dos Anjos. Legenda. Principais ciclos econômicos coloniais. Representado em linhas verticais, ciclo do pau-brasil, século XVI ao século XIX. Representada no tom vermelho, ciclo da cana-de-açúcar, século XVI ao século XX. Ciclo da mineração, representada no tom amarelo, século XVII ao século XIX. Representada no tom verde, ciclo da borracha, século XVII ao século XIX. Representada no tom vermelho escuro, ciclo do cacau, século XVII. Representada no tom azul escuro, ciclo do café, século XVII. Representado em linhas horizontais, ciclo do gado, século XVII ao século XVIII. Representado em tom azul claro, ciclo do fumo, século XVI ao século XIX. Representado em tom branco, ciclo do algodão, século XVIII ao século XIX. O litoral do Brasil é predominantemente o ciclo da cana e do pau-brasil.
O Sudeste predomina o ciclo do café. O ciclo da mineração se concentra no Centro-Oeste e Minas Gerais, e o ciclo do gado no Centro-Oeste ao Sul. O Norte predomina o ciclo da borracha e do cacau, e uma pequena porção do Sul e Nordeste o ciclo do algodão. Fonte: Anjos 2011, página 265. Mapa: Brasil. Distribuição da população caracterizada como preta e parda por município. IBGE Censo 2000. Mapa produzido pelo geógrafo Rafael Sonzinho Araújo dos Anjos. Legenda: Número de habitantes de cor preta e parda. Menor círculo. Representa 197.732 habitantes. Círculo pequeno. 757.287 habitantes. Círculo médio. 1.837.465 habitantes. Círculo grande. 3.133.315 habitantes. No mapa é possível observar uma concentração de círculos pelo litoral brasileiro, que vai do Nordeste ao Sul do Brasil, com uma concentração maior de círculos médio, pequenos e grandes no Sudeste e Nordeste. Círculos espalhados pelo Brasil médios e pequeno no Centro-Oeste e Norte do Brasil. Fonte: Anjos, 2011, página 271. Nos mapas, é possível identificar que as referências territoriais dos principais ciclos econômicos coloniais correspondem à distribuição espacial da população brasileira preta e parda, tendo em vista que a escravidão foi a base do sistema colonial. No século XVI, grupos bantus da costa de Angola e o Jeje-Mina da costa da Guiné, Costa do Ouro, foram escravizados na África e alocados na atividade canavieira do Nordeste brasileiro. Nos séculos XVII e XVIII, povos bantus, como os Congos, Cabindas e Angolas, continuaram a se expandir em direção ao Sudeste, centro do território e por toda a costa. O resultado é a formação do que Lélia Gonzalez chamou de pretuguês, pois o português falado no Brasil recebe grande influência dos idiomas bantus, Kikongo e o Kibundo. A exemplo das palavras babá, cachimbo, manhã, dengo, fofoca, farofa, cafuné, caçula, moleque e cachaça. Para a Bahia foram os Raunsais e os Nagôs Iorubás, vindo da costa da Guiné. Anjos 2011. A janela da branquitude e do racismo. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Freire, 1989, página 9. O problema é que nossas primeiras leituras de mundo são moldadas por normas sociais que naturalizam os privilégios brancos, alimentadas por concepções teológico-cristãs que associam o negro à maldição. Os padrões de beleza eurocentrados ilustram esse processo. Vale, portanto, assistir ao documentário Why Dark Skinned People You Never Tell You. O sofrimento psíquico de homem e mulheres negras nos remete ao provérbio africano: cuida para que não te afastes de si mesmo. Tendo em vista que a miscigenação produziu um distanciamento dos referenciais identitários de ancestralidade africana, uma diluição da identidade étnica. A identidade dos negros de pele clara no Brasil costuma ser bastante questionada, numa oposição aos negros retintos. A partir da década de 1970, os movimentos negros, pesquisadores do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e outros intelectuais adotaram o negro como uma categoria política constituída por pretos e pardos. Junto a esses dois grupos, representam mais da metade da população brasileira. É notável, cumpre destacar a similitude de suas condições socioeconômicas e o abismo que os separa dos brancos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza hoje as categorias preto, pardo, branco, amarelo e indígena. O pardo é uma espécie de não rótulo, identidade indefinida. Indica graus diferenciados de ascendência africana e foi usado pela primeira vez no censo de 1872, cujo objetivo era avaliar os impactos demográficos da escravidão. Voltou a aparecer nos censos a partir de 1950. Por fim, uma observação extremamente relevante, o gráfico de rendimento médio mensal por cor IBGE-PNAD 2019 traduz a herança colonial,
cujas marcas estão gravadas no território, colocando o negro no lugar de luta permanente contra a exclusão e o silenciamento. Leitura do gráfico médio mensal por cor em reais. Preto, representado pela cor preta, de 2012 a 2019, o salário mínimo mensal é de R$ 1.000 e o máximo de 1.500. O pardo, representado num tom marrom, tem um salário mínimo mensal de R$ 1.000 entre 2012 e um aumento um pouco mais de 1.500 no ano de 2019. O branco, representado pela cor branca, em 2012 tem o salário médio atual representado acima de 1.500, mas ainda abaixo de 2.000, em uma crescente até 2019 em um salário médio mensal a R$ 3.000. As disparidades de renda observadas resultam na segregação espacial entre brancos e negros, pretos e pardos, com profundas diferenças no acesso a bens e serviços como lazer, cultura, transporte e educação de qualidade. Dessa forma, as desigualdades sociais são também territoriais e acabam reproduzindo as desigualdades raciais. Afinal, como afirmou Milton Santos em seu livro O Espaço do Cidadão, 1987, página 81, cada homem vale pelo lugar onde está. O seu valor, como produtor, consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. Referências: Anjos, Rafael Sanzina Araújo. A. Cartografia da Diáspora Africana, Brasil. Revista da Ampeg, volume 7, número 1, página 261 a 274, outubro de 2011. ISSN 1679-768-X. Disponível em https://ojs.edu.br/index.php/article/view/6570. Acesso em 1º de março de 2021. DOI https://doi.org/10.5418/RA2011.0701.0022. Anjo Rafael Sanzina Araújo. Geografia, Cartografia e Brasil Africano. Algumas representações. Revista do Departamento de Geografia. Número SPE, página 332 a 350. 2014. DOI 10.11.006.RDG.V0I0.542. Disponível em https://www.revistaslusp.br/rdg/article/view/85558. Acesso em 1º de fevereiro de 2011. Araújo de Oliveira Denilson. Questões acerca do genocídio negro no Brasil. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN. Volume 12, número edição especial, página 312 a 335. Abril 2020, A.ISSN 2177 a 2770, disponível em http://abpnrevista.org.br/reticências/revista ABPN-N1/article/view/867, acesso em 8 de maio de 2020. Araújo de Oliveira Denilson. A questão racial brasileira. Apontamentos teóricos para a compreensão do genocídio negro. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros. ABPN, volume 12, número 34, páginas 73 a 98, novembro 2020, B.ISSN 2177-2770. Disponível em https://www.abpnrevista.org.br/index.php/article/view/1133. Acesso em 1º de março de 2021. Fanon Francis. Pele Negra, Máscaras Brancas.
Tradução de Renato da Silveira. Salvador, ed. UFBA, 2008. Freire Paulo. A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam. 23ª edição, São Paulo, Cortês, 1989. Herbert Rogério. Da Desterritorialização à Multiterritorialidade. Anais do 9, Encontro Nacional da Ampur, volume 3, Rio de Janeiro, Ampur, 2001. Macedo Roberto Sidney. A Orquídea Negra. Romance de formação. Ilhéus, Bahia, Editos, 2017. PNAD. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. IBGE, 2019. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/livros10-1707-informativo.pdf. Acesso em 30 de abril de 2021. Santos, Renato Emerson II. Rediscutindo o ensino de geografia. Temas da Lei 10.639, Rio de Janeiro, CEAP 2009.